Olha, por que a gente está falando disso? Porque hoje, novamente, essa sensação térmica deve se repetir em várias áreas do nosso estado, temperaturas muito elevadas e muito calor. E a Alessandra Amaral foi entender um pouco melhor qual é a diferença da máxima para a sensação térmica. Muita gente pergunta, né? Por que se a máxima foi 37, a sensação de 50? Entenda na reportagem. Você já se perguntou por que no verão sentimos ainda mais calor, mesmo que a temperatura indicada no termômetro não esteja tão alta? Olha, cientificamente eu não sei, mas que a gente sente, né? Não sei. Eu acredito que é por causa da umidade de Curitiba. Isso acontece por conta da sensação térmica, um fenômeno climático que é calculado levando em consideração vários fatores. Os meteorologistas do CIMEPAR Paraná conseguem descobrir a sensação térmica utilizando este equipamento, uma estação meteorológica. Dentro dessa caixa branca existem sensores que analisam todos os dias a temperatura do ar e a umidade. E é com a soma dessas duas medições que eles chegam ao resultado da sensação térmica do dia. Basicamente, a temperatura do ar, que é disponibilizada pelos centros meteorológicos como previsão, como máxima e mínima, ela é medida em um local fechado, protegido do vento e do sol, a 1,5 metro de altura. E, obviamente, que isso não acontece normalmente, ou seja, as pessoas não caminham apenas na sombra, protegidos do sol e do vento. Dessa forma, a sensação térmica, ela tenta indicar o que essas pessoas, que, por exemplo, estariam no sol, estariam sentindo em relação à temperatura observada naquele momento. Quanto maior a temperatura e a umidade do ar, mais elevada será a sensação térmica de calor. E o nosso corpo sente isso. Olha, a gente fica um pouco amuado, cansado, parece que a respiração não complica um pouco, né? A gente fica bem complicado para respirar. E o sol também queima se você descuidar um pouco a pele. Sempre utilizo, quando está com sol, por exemplo, eu venho de boné, chapéu. Se tiver muito sol, passa um protetor para não queimar principalmente o rosto e os braços. Durante os dias quentes de verão, quando a umidade está alta, o suor da nossa pele não evapora tão rápido. Isso faz com que a gente sinta um calor mais intenso, mesmo que a temperatura não tenha mudado no termômetro. Já em dias frescos, com o tempo mais fechado, o vento pode aumentar a sensação de frio, acelerando a perda de calor do nosso corpo. E isso acontece porque quando a gente está num clima mais úmido, forma tipo uma película ali de água sobre o nosso suor. E aí a gente tem ali essa sensação, essa retenção maior, a percepção de uma retenção maior de calor do que quando o clima está quente e seco, em que o vapor do suor evapora de uma vez e não forma tanto essa película como a gente observa num clima quente e úmido. As características físicas e tipo de roupa também são fatores que influenciam na sensação térmica. Roupas escuras, como as de cor preta, absorvem mais calor e aumentam o desconforto térmico, enquanto roupas claras e leves ajudam a refletir o calor e favorecem o suor. Procuro sempre usar uma roupa clara. Uso aqui o shortzinho, né? Mas a camisa eu sempre procuro clara. Sempre clara, porque você não sente tanto calor. Eu acho assim, é mais fresco. Já a Kathleen não abre mão de usar o look preto para atividade física. Mas o preto é sempre o preferido. O conjuntinho preto está sempre na pauta. Mesmo que a sensação esteja ali alta também, né? É, mas daí a gente busca as alternativas de tecido, né? Que sejam tecidos mais leves, né? É a época do ano que o cuidado com a saúde precisa ser redobrado. É um aumento substancial do quadro de desmaios nessa época do ano. Isso acontece, a gente vê pacientes jovens, pacientes idosos, e isso aí é bastante significativo para a gente, e a gente observa, tem alguns exames que a gente realiza lá como tilt test, em que há um aumento da demanda de exames para avaliação de desmaio, de tonturas associados aí, e por vezes isso associado a essa desidratação que a gente conversou até agora. Eu acho que hoje o maior desafio de quem vai fazer um exercício fora é acertar nessa média aí do que a gente vai usar para estar confortável para fazer aquela atividade. E não sobrecarregar o corpo com essa sensação. É isso, né? De fato, a sensação térmica é o que vivemos no dia a dia. Quem trabalha ao ar livre, então, tem que ter um cuidado ainda maior com a pele, com a proteção e com a hidratação. Dá uma olhada nessa imagem aqui comigo ao vivo. Paranaguá, 36 graus agora, com sensação térmica de 42 graus. E a gente tem a Neuza, que é moradora da cidade, e ela diz assim: olá, Ana Robertson, sol brilhando em Paranaguá,
Que calor é esse? Misericórdia, hein, Neuza? Realmente, sensação de mais de 40 graus não é fácil. A Sandra disse que realmente o calor está demais. Aqui em Curitiba temos que aguentar. Frio, cadê você? Saudades do frio, Sandra? Também temos a Isabelle Antonina com uma chuvinha abençoada neste momento, porque está muito quente. E a chuva refresca momentaneamente, mas depois parece que abafa ainda mais, né, Isabelle?